E aí, gente boa de Mongaguá, muito bom falar com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Menucci, fui diretor da Cultura e agora sou um dos coordenadores do movimento Tamo Junto. Essa é mais uma edição do Conversa Positiva e hoje nós temos a presença de Fábio Souza, que é biomédico especializado em vírus respiratórios pelo Instituto Adolph Lutz, com vasta experiência em saúde pública. É também empresário, fundador do grupo Saúde e Prevenção, que atua em âmbito nacional, levando informações sobre prevenção através de palestras. E o mais importante de falar é que o Fábio é daqui de Mongaguá, é prata da casa. Fábio, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o convite de participar pela conversa positiva com a gente hoje. Eu que agradeço, Edu. Espero que a gente consiga tirar algumas dúvidas aí de vocês e, de repente, do pessoal que vai assistir, que está assistindo por aí. Junto com a gente hoje na conversa, temos o Vitor Sagaz, que é skatista, poeta, assessor da juventude, músico. Temos a Heloísa Mello, que é articuladora cultural, coordenadora do movimento Tamo Junto também. E o Léo Linhares, que é pastor e músico e está aqui com a gente hoje. Para começar hoje a nossa conversa positiva, vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente. Nós vamos começar cada um fazendo uma pergunta. Então, eu vou passar a bola agora para o Vitor. Vitor, qual que é a pergunta que você tem para fazer para o Fábio aí? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo a gente aí. Um salve, Fábio. Bem-vindo aí, obrigado por compartilhar aí o conhecimento e a história. E aí, como a gente tinha trocado aquela ideia antes ali, eu queria que você pudesse explicar para a gente qual é a importância dessa mudança de cultura no dia a dia para a gente conseguir se defender desse vírus no meio dessa pandemia, que é um negócio que está pegando, que eu vejo a dificuldade a minha, por exemplo, né, de muitas vezes sair na rua, achar que não fiz nada, voltei para casa, eu estou entrando em casa assim, aí a minha mulher já fala, não, ó, vai lá, tira a roupa, não sei o quê, papapá. Aí eu falo, putz, é isso mesmo, eu tenho que fazer isso, mas é uma coisa cultural que, né, o que é essa cultura? São os hábitos, né? A gente tem que ter essa mudança nos nossos hábitos. Eu queria que você desse aí um exemplo, o que você entende sobre isso, para a gente conseguir botar na cabeça de todo mundo que a gente precisa dessa mudança mesmo. Vitor, falar de cultura no Brasil, historicamente, chega a ser um belo de um tabu, né? Porque, infelizmente, há 500 anos a gente parece que não tem uma evolução cultural no Brasil. E quando a gente fala de medicina, no caso de medicina preventiva, a gente que está na estrada já há praticamente uma década, a gente vê isso na pele ao redor do Brasil inteiro, seja nos lugares mais ricos, seja nos lugares mais pobres, né? O que difere essa parte cultural de lugar mais rico e de lugar mais pobre, em termos de saúde, uns têm mais saneamento, outros têm menos, né? No caso, a gente fala de saneamento básico, mas na parte cultural da medicina preventiva, a gente pode falar que está todo mundo dentro de um mesmo balaio, né? A gente pode ver, eu acho que o vírus, o SARS-CoV-2, né, o famoso coronavírus que causa a Covid-19, ele veio para escancarar isso bem na nossa cara, agora em 2020, aqui no nosso país, né? Lá no início da epidemia aqui no Brasil, no comecinho de março, todos os governos eles bateram muito forte na questão de lavar as mãos, de higiene, e a gente viu que desde o início de março até meados de abril sumiu das prateleiras sabonete, sumiu das prateleiras álcool em gel, e a gente já começou a ter escancarada essa cultura do brasileiro, assim, de uma forma bem violenta no nosso dia a dia, né? Do egoísmo, né?
do egoísmo, mas principalmente da falta de informação, né? Porque aonde que vai ajudar na população, por exemplo, como aconteceu em março, acabar com os rolos de papel higiênico de mercado, acabar com o álcool em gel de mercado, né? Se cada um fizer a sua parte, cada um dentro da sua migalhinha, vai ajudar num todo, né? Agora, falando de forma prática, se a gente for traçar um comparativo cultural em termos de medicina preventiva de dois países bem antagônicos, como por exemplo o Brasil e o Japão, a gente consegue ter algumas respostas, né? Eu fiz um comparativo aqui bem breve, um pouquinho antes da gente entrar aqui na live, entre Brasil e Japão, só para a gente poder ter mais palpável isso na mão. O Brasil, só para mensurar, né? O Brasil é um país de 210 milhões de habitantes, o Japão é um país de 127 milhões de habitantes, né? Uma densidade populacional aqui no Brasil de 23 habitantes por quilômetros quadrados, enquanto, quer dizer, acho que esse número não está muito certo, mas no Japão, uma densidade demográfica de 337 habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil, hoje, está com 978 mil casos confirmados, com 47.748 mortes, enquanto no Japão, que não teve um lockdown, não teve um isolamento tão forte como em alguns países da Europa, por exemplo, o Japão hoje está com 17.688 casos, com apenas 951 mortes confirmadas. Historicamente, o Japão já é um país que é conhecido pela medicina preventiva. E há muitos anos, há séculos, uma pessoa quando fica doente, antes de ela pensar em se cuidar, ela já está pensando em cuidar do próximo. Então, hoje aqui no Brasil, a gente precisa começar a olhar exatamente para isso. A gente tem que se cuidar, mas a gente também, acima de tudo, tem que também pensar em cuidar do próximo. Se a gente, olhando aqui para o micro, aqui olhando só para a cidade de Mongaguá, se você sair agora pela orla da cidade, você vai encontrar dezenas de pessoas correndo pela orla da praia, praticando esporte, passeando com o cachorro, passeando com a família, sem o uso de uma máscara, por exemplo, né? No mínimo falta de respeito com o próximo, né? Mas se a gente for pensar do lado epidêmico que a gente está vivendo hoje, é um grande risco que cada pessoa dessa que está circulando na rua sem o uso do mínimo de proteção para ela própria e para o próximo, olha o tamanho do risco que ela está cometendo até com pessoas próximas, inclusive da própria família. Sim, com certeza. Ela pode virar um hospedeiro, né, que pega e leva, de repente ela nem é tão afetada assim, mas ela tem contato com gente que faz parte do grupo de risco e por causa dessa falta de cuidado, né, pode levar a óbito uma pessoa importante para ela mesma, né? É basicamente uma roleta russa, né, Vitor? Desde que começou a pandemia até hoje... É isso que a gente tem que conseguir explicar, desenhar para o povo poder entender, cara. Exatamente. Mas sabe qual é o grande problema que eu tenho visto, Vitor? A falta de uma unidade de palavra governamental. Quando a gente começa a ver que o governo federal e os governos estaduais, cada um fala uma língua, a gente também não pode querer que a população como um todo consiga encontrar um único caminho para seguir. Aí Sim. Fica mais complicado para todos, né? Aí a doença que existe a ciência, né, que é para dar todo o corre, aí o negócio já vira política, né? Então é o cara que é entendido que é da esquerda, é o cara que é entendido da direita, e cada um fala de um jeito, aí começa essa bateção de cabeça, né? O negócio é louco mesmo. A partir do momento que você começa a politizar essa questão da saúde, você já começa a criar um problema muito maior do que ele existe. Sim. Falando numa questão um pouco mais técnica, deixa eu te fazer uma pergunta, depois eu passo para ele. Eu vou fazer em relação a esses produtos que as pessoas estão pulverizando na rua, aí, sabe? Que passa esses caminhão pulverizando, lavando. Até então, que falam que é água com cloro. Assim, você, como especialista nesse assunto, como infectologista e tudo mais, você acredita que isso funciona ou é só um efeito
mais psicológico nas pessoas, um efeito meio placebo? Ou realmente tem uma eficácia, se esse trabalho vale a pena a gestão pública investir nisso ou não? Vamos lá, Edu. É só uma correçãozinha que eu não sou infectologista. Oh, perdão. Não, tranquilo. Eu fiz a pós, né, em vírus respiratórios lá no Instituto Adolfo Lutz. E uma coisa que a gente sempre diz na biologia é que a gente nunca pode subestimar qualquer tipo de agente biológico, né? Em relação a esses produtos, tudo que vem para ajudar é positivo, né? Lá no início da pandemia, não se tinha tanta informação em relação à sobrevida do vírus em ambientes, então foi disseminado para o resto do mundo inteiro a utilização de qualquer tipo de produto que pudesse combater o vírus, né? Esse vírus ele é um vírus encapsulado, né? Ele tem uma camada protetora de lipídios e proteínas, né? E esse mecanismo de utilização desses produtos, basicamente, é para justamente romper essa camada lipoproteica do vírus para poder eliminar o vírus do ambiente. Lá atrás, no início da pandemia, se falou muito a respeito da propagação desse vírus nos materiais sólidos, né, em ambientes, né? Então, mesa, maçaneta. Só que eu vejo isso como um erro inicial, ter dado tanta ênfase na propagação do vírus através do contato e menos ênfase na propagação de um vírus respiratório através da via respiratória, né? Talvez esse tenha sido o erro principal, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Se tivesse tido uma preocupação maior na capacidade do vírus de se transmitir através da via respiratória e menos através do tato, talvez a gente teria tido um número muito menor de casos e salvado muito mais vidas. E que logo no começo falavam que a máscara caseira não adiantava nada, né? Todo mundo teve essa né? Na verdade, o grande problema que tem acontecido hoje em dia, no século XXI, o advento da internet, é a chamada fake news, né? Então, a partir do momento que você levanta uma informação sobre qualquer tipo de assunto, automaticamente já tem dezenas, centenas de pessoas tentando levantar algum tipo de mentira para poder tirar o crédito daquele assunto, né? E a gente tem que sempre pensar pelo seguinte: se é para pecar, a gente tem que pecar pelo excesso. Hoje já existem vários estudos acerca das máscaras, né? A própria Universidade de São Paulo fez um grande estudo utilizando vários tipos de materiais diferentes para poder verificar a eficácia das máscaras. Mesmo não tendo esse estudo, a gente tem que sempre parar para pensar que qualquer tipo de barreira que impeça, que possa servir de impedir uma infecção, ela tem que ser bem-vinda, né? Então, a gente tem que começar a bater muito na tecla hoje é das pessoas botarem o pé na rua utilizando a máscara, porque a via respiratória é a principal via de infecção dessa doença. Entendi. Elô, faz aí a tua pergunta. Eu tive na feira no sábado e fiquei horrorizada que as pessoas, assim, nos comércios, né, onde você tem lá a tua porta, e eu reparei que realmente boa parte deles está realmente preocupado com a quantidade de gente dentro do estabelecimento, então tem a barreira ali na porta, um númerozinho, uma senha e tal. Mas na feira, eu vi muito feirante sem máscara, com a máscara no queixo, com a máscara na mão, muita gente andando na feira, também sem máscara, comendo pastel, comprou o pastel ali, não pode comer na barraca, mas estava andando pela feira comendo, quer dizer, obviamente está comendo, está sem máscara. E eu ia perguntar isso mesmo, de que mas você respondeu um pouco para trás aí, de que é uma coisa de autopreservação mesmo, a sua consciência, né, que vai definir se você a tua chance de se contaminar, e isso também de contaminar os outros, né? Porque a gente pode estar contaminado, não ter sintoma nenhum e achar que é só uma coriza aqui, de rinite, de coisas. Mas então,
formular uma pergunta no sentido de qual a importância da testagem, de saber se a gente já teve ou se está, e como que seria possível trazer isso para o universo da cidade, assim, que está tendo uma campanha para fazer por amostragem, né, na Baixada toda, no território, mas só algumas pessoas estão sendo selecionadas, e eu queria tua visão sobre isso, assim, qual a importância de fazer a testagem e qual a relevância dessa testagem por amostragem. Olha, Heloísa, aqui no Brasil a gente está vivendo um momento singular em vários aspectos, né? Fica até difícil conseguir reunir todas as ideias de tudo que está acontecendo aqui no país para a gente poder emitir algumas opiniões, porque é tanta coisa que tem acontecido, que tem acontecendo. Eu tenho visto muito erro governamental de todas as escalas, desde o governo federal, governo estadual e governo municipal. A testagem, antes mesmo da pandemia chegar no Brasil, ela já foi amplamente divulgada em todo mundo que a testagem era a principal ferramenta para a gente poder combater o vírus, diminuir o número de casos, diminuir o número de mortes e acelerar uma retomada socioeconômica. E, infelizmente, para a nossa realidade, hoje a gente é o epicentro do vírus no mundo inteiro, o Brasil já está retomando economicamente, reabrindo, né, a economia, e é, infelizmente, o país que menos se testa no mundo. Então, quando a gente começa a ver esses números sendo divulgados, seja pelo governo federal, seja pelo governo estadual, seja pela mídia, a gente, infelizmente, não tem como levar isso muito em consideração no sentido real daquele número, né? Hoje, os números que estão sendo divulgados no Brasil, infelizmente, talvez não retrate nem 10% do número real que está acontecendo aqui no Brasil. Isso se a gente computando o número de casos reais, né, de casos que são diagnosticados, e considerando que apenas cerca de 30% desses casos é que são diagnosticados, porque a pessoa desenvolve o sintoma, então tem mais 70% de casos lá atrás que a pessoa ou não desenvolve o sintoma, ou ela desenvolve um sintoma muito brando e ela nem vai atrás de teste, né? Mas respondendo a tua pergunta de forma bem resumida, de forma bem básica, a testagem é essencial. Sem testagem a gente não consegue ter nenhuma condição de mensurar qual a gravidade da situação do vírus e da doença aqui no país e muito menos como a gente pode estabelecer uma retomada socioeconômica. Mas, infelizmente, a gente está furando a fila aí no mundo inteiro, está voltando a reabrir a economia literalmente no escuro. Léo, tem uma pergunta para fazer? Vou relembrar aqui, falar que o Léo está em casa faz poucos dias, estava internado com Covid e é um resistente aí, é um sobrevivente. Manda lá a tua pergunta, Léo. Você que sentiu na pele. Fazer até um depoimento que, na verdade, tudo que a gente está conversando aqui, eu sempre fui uma pessoa que usei máscara, né, fiz uso de álcool em gel, mas a gente só vê a realidade dessa enfermidade quando a gente sente na pele mesmo. Eu fiquei 6 dias internado, depois de ter um mal súbito em casa, né, toda essa correria, e eu vejo que falta um pouco ainda de consciência para nós. Que quando a gente só vai escutando as matérias e a reportagem na vida dos outros, a gente ainda vai, poxa, né? A gente sabe que é sério, mas quando está dentro da nossa casa, a gente vê que realmente é algo que pode prejudicar muito a nossa vida, né? Ainda estou aí em recuperação, né? De 15 dias ainda afastado, a gente vê como que é sério esse negócio. E a minha pergunta também é justamente para esse lado que a Elo foi, né? Eu estou acompanhando as notícias. Infelizmente, nós vamos chegar aí a mais de 1 milhão de contaminados aqui no Brasil, né? Breve, mais de 20 mil casos por dia. E eu vi que na região, em Santos, o prefeito Paulo Alexandre, ele já fez mais de 44 mil testes. E na outra ponta abaixo, Itanhaém fez apenas 280 testes. Tá? Nós estamos aqui no meio. Mas, o Fábio, tem um período certo para fazer isso, né?
eu fiz 2 testes rápidos, eu estava para ser internado e deu negativo. Quando eu estava internado, a princípio eles fizeram o swab e há 2 dias atrás chegou a resposta, né, que foi positivo para a Covid. Então, será que as pessoas elas têm essa consciência desse período de que muitas vezes os testes estão sendo aplicados, mas aí dá negativo e fica um histórico meio errôneo, porque não está representando de fato o que está acontecendo com as pessoas, que às vezes muita gente testou como negativo. E acaba que essa estatística ela não fica um pouco errada? Será que os números não são bem maiores do que de fato estão aí apontando? Os números são bem maiores do que de fato apontam, né? Em relação ao tempo de início da doença até o início da testagem, toda doença, a partir do momento que a gente é infectada, ela leva um certo tempo até iniciar o processo imunológico, né? Então, o correto, né, o tempo ideal é iniciar a testagem a partir de, no mínimo, 7 dias após a infecção ou 7 dias após o início dos sintomas, né? A questão dos testes rápidos tem o lado positivo pelo preço e pelo tempo que leva para sair o diagnóstico, mas tem um lado negativo que é em relação à sensibilidade e à especificidade do teste. Eles são muito menos sensíveis e específicos do que outros tipos de testes, como, por exemplo, o teste de PCR, né, que é o gold standard dos testes, né, que ele é realmente muito sensível, ele vai traduzir exatamente a doença, porque ele vai diagnosticar exatamente que a pessoa está com o vírus, né? Ele vai fazer a leitura ali da partícula viral, e os testes sorológicos em laboratório, que também são muito mais específicos e sensíveis, né? Sim, existe esse problema do tempo, né? Da falta de informação da pessoa, do tempo certo de fazer o teste, mas muito também porque os próprios laboratórios acabam, e as clínicas, né, que agora são habilitadas para fazer esses testes, acabam omitindo essa informação para lucrar, né? Essa semana mesmo a gente fez um teste, entre aspas, a gente ligou para alguns laboratórios para poder perguntar se estava fazendo teste rápido, né? Qual era a marca do teste, se era aprovado pela Anvisa, qual que era a taxa de sensibilidade, especificidade, e em todos os laboratórios que a gente ligou, infelizmente, a gente não teve absolutamente nenhuma informação, muito menos do tempo que era necessário esperar para iniciar a testagem. Mas todos devem ter falado do preço, né? Todos responderam quanto custa, né? Exatamente, uma faixa aí de R$250, né, numa média. Fabio, fala um pouco para a gente agora, que a maioria das pessoas não sabem que tem um profissional com o gabarito que você tem, que é daqui de Mongaguá. Fala um pouco do seu trabalho aí, para a gente encaminhar para o fim aí. Fala como é que é o teu dia a dia, como é que eu sei que você faz bastante palestra. Conta um pouco aí do que você faz no teu trabalho para a gente aí, para o pessoal ficar sabendo. Bom, eu sou biomédico, eu fiz a minha pós lá no Adolfo Lutz no início dos anos 2000, né? Trabalhei um pouquinho lá também com pesquisa do vírus influenza, né? Depois dessa fase, eu fui trabalhar no grupo DASA, no laboratório central em Alphaville. Trabalhei lá por alguns anos. E depois dessa passagem no grupo DASA, eu passei a fazer consultoria para alguns laboratórios da região de São Paulo, onde eu trabalhava na montagem e treinamento de pessoal na parte de laboratório de imunologia manual, né? Em conjunto com essa parte de consultoria, eu comecei a trabalhar com palestras e passei a viajar pelo país todo, trabalhando com palestras, até que eu resolvi fundar realmente o Grupo Saúde e Prevenção. Então, o Grupo Saúde e Prevenção hoje ele tem 6 anos de vida, a gente atua em todo o território brasileiro, né? Eu tenho alguns profissionais da área da saúde que trabalham comigo, que são as pessoas também responsáveis por difundir o nosso trabalho, né, as nossas palestras, né? O nosso foco principal até então era doenças sexualmente transmissíveis,
e a gente, ao longo desse tempo, a gente passou a expandir também para outras áreas. Hoje a gente já tem palestra sobre primeiros socorros, sobre transtornos mentais, Outubro Rosa, Novembro Azul, né, que aborda câncer de próstata e câncer de mama, e agora a gente também elaborou uma palestra sobre coronavírus, justamente por conta da situação atual, né? Agora, Edu, eu queria só fazer uma passagem bem rapidinha do porquê que a gente chegou na situação que a gente está hoje no Brasil. No começo de março, a Europa toda fechou. A Europa toda entrou em praticamente um lockdown. Bem no início de março, a Espanha fechou, a Itália fechou, Portugal fechou. Quando eu falo fechou, fechou mesmo. Fechou todas as entradas e saídas dos países. No dia 18 de março, ou seja, praticamente um mês depois que a pandemia chegou nesses países, o governo do estado de São Paulo resolveu decretar um isolamento. Porém, esse isolamento e nada praticamente é a mesma coisa. Hoje, a gente tem no Brasil, no estado de São Paulo, 192 mil casos. 178 mil estão na cidade de São Paulo. No estado de São Paulo, a gente tem 11.800 mortos. Na cidade de São Paulo, a gente tem 10.700 mortos. Se lá atrás tivessem fechado a cidade de São Paulo, muito provavelmente a gente teria talvez 1/3 dos casos que a gente tem hoje no Brasil inteiro. Foi uma falta, né, de atitude política, né, de ter feito isso daí. Se tivesse feito esse lockdown logo no começo, a curva teria sido... A gente teria o exemplo dos países vizinhos aqui na América do Sul, né, que conseguiram fazer esse fechamento. Infelizmente, a gente não fez e está vivendo essa situação agora. Exatamente. Fábio, agradeço a tua presença. Se alguém quiser fazer um agradecimento especial aí, foi sensacional a tua participação, esclarecedora. E valeu, Fábio. Muito importante para a gente poder estar divulgando essas informações para as pessoas que nos seguem, que estão acompanhando aí o trabalho do Tamo Junto, que tá trazendo informação para as pessoas. E aí, quem tiver assistir o vídeo, tiver dúvida, posta aí, que aí o Fábio vai acompanhar também as postagens e daí começa a... Para o pessoal que... Vitão, foi até bom você ter falado isso. O pessoal que tiver dúvida, é só acessar o site Grupo Saúde e Prevenção.com.br. A gente está também no Facebook. Na semana que vem, muito provavelmente, a gente vai estar lançando o nosso aplicativo. Entre em contato, tire a dúvida com a gente. Infelizmente, é pouco tempo para a gente falar sobre tudo, mas, Edu, eu estou aberto aí para, caso você queira fazer novos vídeos aí para a gente falar sobre outras coisas a respeito do coronavírus ou outros assuntos também, tá bom? Obrigado, eu agradeço. Pessoal. Valeu, pessoal. Fábio. Tamo junto. Até semana que vem. Valeu. Saúde aí, Léo. Fica com Deus, irmão. Valeu, cara. Obrigado. Valeu.